Canal Rastros do Medo. História Lara, a noiva que não se casou. Uma das lendas urbanas mais macabras e persistentes do Rio de Janeiro. Uma história que ecoa e sussurra nos ventos noturnos da lagoa. A trágica sina de Lara, a noiva que não se casou. Apertem os cintos, ou melhor, segurem-se nas cadeiras, pois o que vocês estão prestes a ouvir fará seus corações acelerarem e suas mentes questionarem a tênue linha entre a vida e a morte. Prelúdio da perdição. Um Rio de Janeiro ensopado em sonhoseira um ano qualquer, desses que se perdem na memória coletiva, mas que para Lara jamais seria esquecido. Um Rio de Janeiro de outono, cinzento e por vezes melancólico, onde a garoa fina e persistente de Copacabana se mesclava com o cheiro salgado do mar e o aroma doce das mangueiras em flor. O calendário marcava um dia especial, o casamento do Lara e Fernando. Um dia que deveria ser de celebração, de um novo começo, mas que se transformaria no epicentro de uma tragédia que mancharia para sempre as ruas da cidade maravilhosa. Lara não era uma carioca típica. Nascida e criada no interior de Minas Gerais, ela trouxe consigo a simplicidade e a doçura das montanhas, contrastando com o ritmo frenético da capital fluminense. Seus olhos de um castanho profundo guardavam a melancolia de quem via o mundo com uma sensibilidade aguçada. Seus cabelos longos e ondulados pareciam emoldurar um rosto desenhado à mão, com traços delicados e um sorriso que, quando sincero, iluminava qualquer ambiente. Ela era uma sonhadora daquelas que colecionam pôr do sol na beira da praia e acreditam no amor incondicional. E Fernando era esse amor incondicional. Fernando, um arquiteto promissor com o escritório no centro, era o oposto complementar de Lara. Urbano, prático, com um humor contagiante e um sorriso fácil que conquistava a todos. Eles se conheceram em uma exposição de arte no Museu de Arte Moderna. Em um desses encontros fortuitos que parecem predestinados, Lara estava admirando um painel abstrato. E Fernando, com sua verve e charme, iniciou uma conversa que se estendeu por horas. Dali nasceu um romance intenso, rápido, que culminou em um pedido de casamento e um jantar romântico no Pão de Açúcar. Com as luzes da cidade cintilando abaixo como um manto de estrelas, a preparação para o casamento foi um turbilhão. A cerimônia seria na igreja de Nossa Senhora da Glória do Outeiro, um local com uma vista deslumbrante da Baía de Guanabara. E a festa, um grandioso evento no Parque Lage com seu palacete imponente e a vegetação exuberante da Floresta da Tijuca ao redor. Lara estava eufórica, dividindo seu tempo entre os últimos ajustes do vestido de noiva, um modelo clássico e elegante que realçava sua beleza, e os detalhes da decoração, que ela imaginava em tons de branco e verde, em harmonia com a natureza. Família de Lara veio de Minas, instalando-se em um charmoso hotel boutique em Santa Teresa. As ruas de paralelepípedos, os casarões antigos e a aura boêmia do bairro pareciam abençoar os preparativos. As risadas de sua mãe e irmãs ecoavam pela casa alugada, enquanto Fernando, com a habitual descontração, tentava acalmar os ânimos da futura sogra, que se preocupava com cada pequeno detalhe. Tudo parecia perfeito, como um quadro pintado à mão por um artista apaixonado. Mas por trás dessa fachada de felicidade uma sombra espreitava, uma névoa densa que em breve envolveria a todos em um pesadelo. Amanhã agourenta presságios. Sombrios em Copacabana, o dia do casamento amanheceu com um céu carregado. Um presságio que os mais supersticiosos não ignorariam. Em Copacabana, onde Lara passaria a noite com suas madrinhas, a brisa do mar trazia consigo não apenas o cheiro de maresia, mas também uma sensação de inquietude. O apartamento alugado, com vista para a praia, deveria ser um refúgio de paz. Mas Lara sentia um frio estranho na espinha, um nervosismo diferente do usual, enquanto suas madrinhas se revezavam no espelho. Experimentando os vestidos e retocando a maquiagem, Lara observava as ondas quebrando na praia, um ritmo constante. E ela tentou afastar os pensamentos sombrios que teimavam em invadir sua mente. Na noite anterior, ela havia tido um sonho vívido e perturbador. Estava vestida de noiva, mas o véu que cobria seu rosto era de um tecido fúnebre, e as flores em seu buquê, antes brancas e vibrantes, murchavam e se tornavam negras em suas... Mas ela tentou contar o sonho para uma das madrinhas, mas desistiu, temendo que a superstição pudesse atrapalhar o grande dia.
O café da manhã, geralmente um momento de alegria e confraternização, foi pontuado por um silêncio incomum. As risadas estavam contidas, os sorrisos forçados. A mãe de Lara, Dona Aurora, notou a palidez da filha e o olhar distante. "Tá tudo bem, minha flor?" perguntou com a voz embargada. Lara apenas assentiu, incapaz de verbalizar o nó em sua garganta. No salão de beleza, o clima não era diferente. A cabeleireira, acostumada com a efervescência das noivas, sentiu a energia pesada que emanava de Lara. Os cachos foram feitos com esmero. A maquiagem aplicada com precisão, mas os olhos de Lara, por mais que tentassem disfarçar, carregavam uma tristeza que não era de um nervosismo comum. Um espelho rachou no canto do salão, causando um sobressalto na equipe. Pequenos incidentes, que em dias normais seriam ignorados, agora pareciam sinais, prenúncios de algo maior. Fernando, por sua vez, estava no apartamento dos pais, na Gávea, cercado pelos padrinhos. O ambiente era de festa, com brindes e piadas, mas também havia uma ponta de ansiedade em seu olhar. Ele amava Lara mais do que tudo e mal podia esperar para vê-la no altar. Mal sabia ele que o destino tinha outros planos cruéis e impiedosos. A viagem interrompida, um grito no túnel Rebouçazo, cortejo de carros que levaria Lara e sua comitiva da Zona Sul até a glória do outeiro, era um espetáculo à parte. O carro dos noivos, um Rolls Royce branco e reluzente, esperava por Lara na porta do prédio. Ela desceu, com seu vestido deslumbrante, um sorriso tênue nos lábios e o buquê de lírios brancos nas mãos. A mãe e as irmãs a acompanhavam, com os olhos mareados de emoção e orgulho. O trajeto prometia ser tranquilo, mas o trânsito do Rio de Janeiro, sempre imprevisível, começou a se adensar à medida que se aproximavam do túnel Rebouças. A garoa, que antes era fina, agora se transformara em uma chuva torrencial, dificultando a visibilidade. O céu escuro, a cidade envolta em uma névoa aquosa, contribuíam para a atmosfera lúgubre que se instalava. Dentro do carro, Lara sentia o coração apertar a cada metro. A sensação de angústia se intensificava. Ela olhava para fora, para as luzes embaçadas dos outros carros, para os vultos apressados dos pedestres que corriam em busca de abrigo. O rádio do carro tocava uma melodia suave, mas para Lara soava como uma marcha fúnebre. Ao adentrarem o túnel Rebouças, a escuridão se tornou quase palpável. As luzes fracas do túnel mal iluminavam a via, e o barulho dos pneus na água se intensificava. De repente, um clarão ofuscante vindo da pista oposta. Um caminhão desgovernado, em alta velocidade, invadiu a contramão. O motorista do Rolls Royce tentou desviar, mas foi tarde demais. Um estrondo ensurdecedor, o som de metais retorcidos, vidros estilhaçando, gritos. O mundo de Lara virou de cabeça para baixo. Ela sentiu uma dor lancinante, seguida de uma escuridão profunda. O buquê caiu de suas mãos, as pétalas brancas se misturando ao asfalto molhado e ao sangue. O acidente foi devastador. O Rolls Royce ficou completamente destruído, transformado em uma pilha de ferragens retorcidas. O caminhão tombou, espalhando sua carga pela pista. Os bombeiros e o SAMU chegaram rapidamente, em meio ao caos e à comoção. A cena era dantesca, um testemunho da fragilidade da vida. Lara foi encontrada presa nas ferragens sul, vestido do noiva manchado de sangue, o véu emaranhado em seu rosto pálido. Os socorristas tentaram de tudo, mas seus esforços foram em vão. A vida de Lara se esvaiu ali, no coração do túnel Rebouças, a poucos quilômetros de seu sonho desfeito. Fernando, ao receber a notícia, desabou. O choque foi tão grande que ele mal conseguia respirar. Seus padrinhos tentaram ampará-lo, mas a dor era insuportável. O casamento foi cancelado. A festa desmarcada. O que era para ser o dia mais feliz de suas vidas se transformou no mais sombrio. O luto e a lenda, o véu da tristeza eterna. A notícia da morte de Lara se espalhou como pólvora pelo Rio de Janeiro. A tragédia noiva que morreu no túnel comoveu a cidade. O enterro foi um evento triste e silencioso, com um mar de pessoas vestidas de preto, as lágrimas se misturando à chuva fina que teimava em cair. Lara foi sepultada no cemitério de São João Batista, em Botafogo, seu túmulo adornado com lírios brancos e uma coroa de flores. Um luto eterno pelo sonho que se perdeu. Fernando, devastado,
mergulhou em uma profunda depressão. Elsa e Rick, a sair de casa, a comer, a falar. A imagem de Lara, linda e feliz em seu vestido de noiva antes do acidente, assombrava seus pensamentos. Ele passava horas olhando para as fotos do noivado, lembrando-se dos planos, dos sonhos que construíram juntos. Com o tempo, a dor se transformou em uma tristeza crônica. Ele jamais se recuperou da perda. Anos se passaram e Fernando nunca mais se envolveu romanticamente com ninguém. Ele dedicou sua vida ao trabalho, construindo edifícios imponentes pela cidade. Mas por dentro, era um homem quebrado, assombrado pelo fantasma de seu amor perdido. Foi então que a lenda começou a nascer. Nos meses seguintes ao acidente, motoristas que passavam pelo túnel Rebouças, especialmente durante a noite, começaram a relatar encontros estranhos. Muitos juravam ter visto uma figura pálida, vestida de branco, caminhando pela pista, com um véu cobrindo o rosto. Alguns diziam que ela flutuava, outros que estava parada no meio do túnel, como se esperasse por algo. Relatos se multiplicavam. Motoristas que freavam bruscamente para não atingir a figura misteriosa apenas para a viela desaparecer no ar. Passageiros que juravam ter sentido um frio inexplicável dentro do carro, mesmo com as janelas fechadas. Taxistas que se recusavam a passar pelo túnel após a meia-noite, por medo de encontrar a noiva do Rebouças. A lenda se espalhou pelos bairros, das favelas aos condomínios de luxo. Ganhou detalhes, se tornou mais rica em nuances, mais aterrorizante. Alguns afirmavam que a noiva aparecia apenas em noites de chuva. Outros que ela só se revelava para quem estava indo ou voltando de um casamento, ou para casais apaixonados. Diziam que ela buscava vingança, que seu espírito inquieto vagava em busca do amor que lhe foi roubado. Testemunhos arrepiantes. Histórias que congelam o sangue ao longo dos anos. O canal Rastros do Medo recebeu inúmeros relatos de pessoas que afirmam ter tido um encontro com a noiva do Rebouças. Histórias que, embora diferentes em detalhes, compartilham um fio condutor de pavor e inexplicabilidade. Um desses relatos veio de Renato, um motorista de aplicativo que trabalha mais de 10 anos no Rio, Ele sempre foi cético em relação a lendas urbanas. Mas uma noite, sua visão de mundo mudou drasticamente. Era uma noite chuvosa de sexta-feira, por volta das 2 da manhã. Renato estava voltando para casa, na Tijuca, depois de deixar um passageiro em Ipanema. O túnel Rebouças estava praticamente vazio, apenas com alguns carros espaçados. Enquanto atravessava o túnel, Renato viu, à sua frente, uma figura de branco. Ele pensou que fosse uma pessoa vestida de fantasia, talvez um folião atrasado voltando de alguma festa. Mas à medida que se aproximava, percebeu que a figura era estranhamente translúcida. Ela estava parada no acostamento, de costas para ele, com o longo vestido branco esvoaçando com o vento que corria pelo túnel. Renato diminuiu a velocidade, hesitante. Ele tentou buzinar, mas sua mão paralisou no volante. Uma sensação de frio intenso percorreu seu corpo, mesmo com o ar-condicionado desligado. Ele notou que a figura usava um véu que cobria completamente o rosto. Quando ele estava quase ao lado dela, a figura girou lentamente, e Renato viu por uma fração de segundo que não havia rosto sob o véu. Apenas uma escuridão vazia como um abismo. O carro de Renato derrapou e ele perdeu o controle por alguns segundos. Por sorte, não havia ninguém atrás dele. Quando ele conseguiu estabilizar o veículo, olhou novamente para o acostamento. A figura havia desaparecido. Renato acelerou o carro, o coração batendo descontroladamente, e só parou quando chegou em casa, tremendo e suando frio. Ele jamais passou pelo túnel Rebouças à noite novamente. Outro relato chocante veio de Patrícia, uma estudante universitária que morava na Urca e precisava passar pelo túnel diariamente para chegar à faculdade no centro. Ela sempre ouviu as histórias da noiva, mas as descartava como meros contos populares. Até que uma noite, voltando de uma aula, ela teve sua própria experiência. Era uma noite clara, sem chuva, o que, segundo algumas versões da lenda, tornava o aparecimento da noiva ainda mais raro. Patrícia estava dirigindo tranquilamente, ouvindo música. Quando estava na metade do túnel, seu carro começou a falhar. As luzes do painel piscaram, o motor engasgou e, de repente, o carro parou completamente. Patrícia tentou ligar novamente, mas o motor não respondia. Ela estava sozinha no túnel escuro,
e o silêncio que se seguiu à morte do motor era ensurdecedor. Foi então que ela viu no retrovisor uma figura feminina vestida de noiva. Estava sentada no banco de trás, bem atrás dela. Ouviu cobrir o rosto, mas Patrícia pôde sentir o olhar gélido fixo em sua nuca. Um arrepio percorreu sua espinha. Ela tentou gritar, mas sua voz não saiu. A figura no banco de trás parecia exalar um cheiro de flores murchas e terra úmida. Patrícia fechou os olhos com força, esperando o pior. Quando os abriu novamente, a figura havia desaparecido. No mesmo instante, o carro ligou, como se nada tivesse acontecido. Patrícia dirigiu para casa em pânico. E desde então, sempre prefere pegar um ônibus ou táxi para atravessar o túnel, evitando dirigir pela noite. Não são apenas motoristas que relatam encontros. Felipe, um fotógrafo que morava em Botafogo, decidiu, em um arrobo de coragem, ou talvez pura curiosidade, investigar a lenda por conta própria. Ele montou seu equipamento fotográfico com lentes de alta sensibilidade e tripés, e passou várias noites em pontos estratégicos do túnel, explorando por algo, qualquer coisa. Em uma dessas noites, por volta das 3 horas da manhã, quando a movimentação de carros era mínima, ele sentiu uma mudança no ar. Uma brisa fria e úmida. Embora o tempo estivesse seco e quente lá fora, as luzes do túnel piscaram intermitentemente por alguns segundos. Felipe apertou o botão da câmera pronto para capturar qualquer anomalia. Foi então que ele a viu. Não uma figura sólida, mas uma névoa esbranquiçada que se movia lentamente na direção da pista. A névoa começou a tomar forma, tornando-se mais definida, até que ele pôde discernir a silhueta de uma mulher em um vestido de noiva. Ela parecia flutuar, sem tocar o chão. A cabeça estava ligeiramente inclinada, como se ela estivesse observando algo no chão. Felipe disparou a câmera, mas as fotos, quando reveladas, mostraram apenas borrões de luz e sombras. A figura não apareceu em nenhuma delas. No entanto, em uma das fotos, uma mancha esbranquiçada e disforme apareceu onde a noiva havia sido vista, acompanhada por um estranho brilho azulado que Felipe não conseguiu explicar. Ele desistiu de sua investigação. A experiência o deixou inquieto e convencido de que há coisas no mundo que a câmera e a ciência não podem capturar. Esses são apenas alguns dos muitos relatos que circulam sobre a noiva do Rebouças. Histórias que se perpetuam de geração em geração, alimentando o medo e a fascinação pelo inexplicável. E a cada novo relato, a lenda se torna mais vívida, mais real, mais aterrorizante. A conexão sombria, túneis, portais e almas inquietadas. Escolha de um túnel como palco para uma lenda urbana de aparições fantasmagóricas não é por acaso. Túneis, por sua própria natureza, são passagens para o desconhecido. Espaços confinados, escuros, onde a luz do dia não alcança. Eles representam transições, a travessia de um ponto a outro, e em muitas culturas são associados a portais para outros planos de existência. No caso do túnel Rebouças, sua extensão e a intensidade do acidente que ceifou a vida de Lara criaram uma energia densa, um resquício de dor e sofrimento que parece ter ficado impregnado nas paredes e no ar. Acredita-se que quando uma morte é súbita e trágica, especialmente em um momento de grande expectativa como um casamento, a alma da pessoa pode ficar presa entre os mundos, incapaz de encontrar a paz. Lara, com seu sonho de amor e felicidade, brutalmente interrompido, talvez ainda esteja buscando o seu caminho, o seu noivo, o seu dia de glória. Seu espírito inquieto, envolto em um véu de tristeza e desilusão, manifesta-se para aqueles que se arriscam a cruzar o seu caminho, em busca de um desfecho, de uma resolução para sua história inacabada. Há teorias que sugerem que túneis são locais onde o véu entre o mundo dos vivos e o mundo dos mortos é mais tênue. A concentração de energia, o fluxo constante de veículos, a escuridão, tudo isso pode contribuir para a manifestação de entidades. Para Lara, o túnel Rebouças não foi apenas o local de sua morte, mas se tornou seu purgatório particular, o cenário de sua eterna busca por um final feliz. A lenda da noiva do Rebouças serve como um lembrete sombrio da fragilidade da vida e da persistência do espírito humano mesmo após a morte. Ela nos faz questionar o que realmente acontece quando partimos, se somos capazes de deixar para trás resquícios de nossa existência, manifestações de nossas emoções mais profundas, o legado do medo,
A noiva que assombra o rio. A história de Lara, a noiva que não se casou, se tornou um pilar do folclore urbano carioca. Ela é contada em rodas de amigos, em festas, em acampamentos noturnos. É um aviso, um conto de fada sombrio que ecoa pelos becos do Rio de Janeiro. A cada novo relato, a lenda ganha mais força. Mês de Taulis. Mais vida própria. Para alguns é apenas uma história para assustar crianças. Para outros é um lembrete da presença constante do sobrenatural em nossas vidas, mesmo nas grandes metrópoles. E para os mais sensíveis, para aqueles que já sentiram um arrepio inexplicável ao passar pelo túnel Rebouças em uma noite chuvosa, a noiva de branco é uma realidade assustadora. Uma alma penada que ainda busca sua redenção. O legado de Lara não é apenas de medo, mas também de uma profunda melancolia. Ela é a representação de sonhos desfeitos, de promessas não cumpridas, de um amor interrompido pela tragédia. Seu fantasma é um eco de uma vida que deveria ter sido feliz, mas que foi brutalmente ceifada. E talvez, ao contar sua história, ao manter sua memória viva, estejamos de alguma forma ajudando seu espírito a encontrar a paz que lhe foi negada em vida. A lenda de Lara se entrelaça com a própria história do Rio de Janeiro. Uma cidade de contrastes, de belezas estonteantes e de sombras profundas. Uma cidade que respira samba e tragédias, sol e chuva, vida e morte. E no coração dessa cidade, no silêncio perturbador de um túnel, a noiva de branco continua sua jornada eterna. Esperando por algo, ou por alguém, para finalmente descansar em paz. E assim, chegamos ao fim de mais uma imersão nos rastros do medo. A história de Lara. A noiva que não se casou é um lembrete arrepiante de que o sobrenatural está mais próximo do que imaginamos. Espero que vocês tenham sentido o arrepio na espinha e que essa história fique com vocês por muito tempo. Se você gostou desse mergulho no terror e quer continuar desvendando os mistérios que assombram nosso mundo, não se esqueça de deixar o seu like neste vídeo. Isso ajuda muito o canal a crescer. E se ainda não faz parte da nossa comunidade de caçadores de lendas, inscreva-se no canal Rastros do Medo e ative o sininho para não perder nenhum dos nossos próximos vídeos aterrorizantes. E para não deixar o medo ir embora, tem mais um vídeo te esperando na tela agora mesmo. Clique e continue essa jornada conosco. Até a próxima e lembrem-se, os mistérios estão sempre à espreita, esperando para serem